Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de procurarmos entender sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita, para que quando daqui partirmos, estejamos um pouquinho melhores. Abençoa-nos, Senhor. E esse nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, José Manuel. Queridos irmãos, como a Ângela já explicou, a Tereza não veio até agora, uma pena, porque eu estava esperando uma excelente palestra dela, como foi a última, não é? E ela realmente está com problema. Ela está lá na Unimed com uma pessoa mal, um paciente dela que está precisando de uma atenção especial, e ela está de sobreaviso. Ela deve estar em casa, mas está de sobreaviso. A qualquer momento ela pode ser chamada. Então, tudo bem. Aí pergunta, Zé Manel vai? Zé Manel vai, então salva para mim. E eu fico sempre naquele dilema, falar o que para vocês? Que já sabem tudo. Tá? Não é? A gente não vem para cá para agora, hoje é que eu vou aprender. Nada, vocês já sabem praticamente tudo. Basicamente, vocês sabem que não devem fazer aos outros aquilo que não querem que os outros lhes façam. Basicamente, vocês conhecem um velho deitado que fala assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Todo mundo conhece essas passagens. Amarás ao próximo como ti mesmo. Então quem sabe isso aí pode ir para casa e viver a vida fazendo isso. Só que o complicado é a gente se colocar na prática desses ensinamentos que são tão simples e curtinhos, tão simples e curtinhos. Olha, eu vou escrever aqui no quadro de novo uma coisa que vocês devem obrigatoriamente guardar, decorar. O número 1 do Espiritismo é a existência de Deus. O número 2 da doutrina espírita, o fundamento, é a existência... Deixa eu ver um outro pincel, porque eles nunca escrevem. Eu vou ter que riscar de novo aqui a existência de Deus. O número 2. É que ele vai apagar também? Aí está. A existência e sobrevivência da alma. Então, aí eu preciso de uma outra cor realmente. Porque o 3, aqui, o 3 é a pluralidade das existências. Decorem isso, porque isso aqui são os princípios básicos do Espiritismo. A doutrina espírita está toda baseada nesses 5 princípios aqui, ó. No número 4, nós temos a pluralidade dos mundos habitados. E número 5, nós temos a comunicabilidade dos espíritos. Está dando para ler aí atrás ou não? Não? Então imaginem isso. Vocês não estão lendo, imaginem, porque os hidrocôs estão todos precisando de reforma. De carga. Mas a existência de Deus, a existência da alma, vocês leram, né? O de baixo é que está meio apagado, mas vejam bem. Esses princípios, esses fundamentos, é que compõem o cerne, o combustível, a energia da doutrina espírita. Ser espírita não é receber espírito, não é tomar passe, não é sentir arrepio, que muitos chamam de arrupio,
Ser espírita é ter uma ideia, uma educação, uma formação, um conteúdo de compreensão arquitetado, estruturado, fundamentado, sedimentado nessas maravilhas de princípios que estão ali. O Espiritismo é uma religião. Muitos brigam por isso, falam, não é religião. Kardec falou que não é religião. Quando Kardec disse que não era religião, era igual a tudo que tinha na época com o nome de religião. E o que tem hoje com o nome de religião. Aí, se você comparar isso tudo que tem lá fora com a doutrina espírita, você vai ver, isso aqui não é religião. Isso é uma filosofia com consequência moral. Mas Kardec, mais tarde, disse não, no sentido de que isso transforma e melhora as pessoas e que religião seria para isso, é religião. Então há umas correntes aí dentro do movimento espírita que uns dizem que não é religião, outros dizem que é religião. Então eu sempre dou uma colher de chá para os dois lados. Eu falo que é uma doutrina ética de comportamento moralizante e que acerta o homem com as regras de Deus. Ou seja, é uma religião. Então a religião espírita tem esses princípios aqui, esses fundamentos aqui, que não destroem nada que veio sendo ensinado desde as origens da humanidade em relação a Deus, na essência mais sensata e racional e inteligente que possa haver. Por exemplo, as religiões do passado sempre afirmaram a existência de Deus. O Espiritismo não veio negar isso. Isso é o princípio básico fundamental. Sem Deus não existiria nenhuma das outras questões no sentido teológico, no sentido de explicar a origem disso tudo como uma inteligência. Então, Deus é o princípio fundamental, básico. Os Espíritos apresentaram Deus não como um velho barbudo, não como um velho forte que estende a mão assim para dar a vida ao ser humano, mas apresentaram Deus como a inteligência suprema, ou seja, a inteligência criadora, gerenciadora, mantenedora de tudo que existe. Tudo que escapa ao nosso controle está no controle de Deus, no controle da natureza, que por sua vez tem as suas regras, as suas leis, a natureza, que são a expressão da vontade de Deus. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o Espiritismo não veio negar Deus. Em seguida, o Espiritismo veio confirmar que criaturas de Deus são todas as coisas, inclusive a alma, que somos nós. Inteligência como Deus, só que não suprema. Inteligência criada por Ele, a causa primária de todas as coisas, com a finalidade de atingir a perfeição. Há quem até diga logo perfeição relativa, porque Deus é a perfeição suprema. Mas a perfeição a que essa alma criatura pode atingir é a perfeição sempre inferior à suprema. Suprema só existe uma. Supremo é o máximo, é o superlativo, não tem nada acima nem igual. Porque ele é único e incriado. Ah, mas vamos discutir. Ele não é possível ele não ser criado, tem que ter alguém antes dele. Então, pronto, esse alguém é Deus. Esse que você está pensando que é, já não é. Já é a criação dele. Não, mas tem que... Não percam tempo pensando nessas bobagens. Querendo discutir o sexo dos anjos. Isso é bobagem. Porque os Espíritos já esclareceram. Olha, do jeito que vocês estão aqui na Terra, esse planeta ainda inferior, vocês não vão conhecer toda a verdade. Não é porque o Espiritismo é uma verdade consolidada que quem leu isso aqui, pronto, agora é um sábio e está igual a Deus. Não. A sabedoria é fruto de uma perseverança, de um amadurecimento na vida, nos conhecimentos, na lida, no relacionamento. É isso que vai trazendo sabedoria. Muitas vezes você vê um idoso que nunca estudou em lugar nenhum e é um mestre. É um mestre porque durante toda essa vida que teve aqui no planeta, ele só conquistou o aprendizado, não nas escolas,
mas na convivência, na interpretação do que lhe chega de informações e até no manuseio das coisas que ele dispõe. Como eu fui há poucos dias, nós fomos na roça, chegamos lá, um vizinho nosso lá veio mostrar uma parafernália que ele fez, né? Um catavento com uma cauda longa lá, o natalino, mas de uma mecânica feita com um material inoxidável, mas uma coisa linda, muito bonita, e um homem que não tem cultura nenhuma, não estudou em lugar nenhum. Então todos nós, não tem ninguém perdido, não tem ninguém perdendo tempo, todos nós temos que acordar para nós mesmos e tirarmos de onde nós estamos, da situação que estivermos, tirarmos proveito para a nossa sabedoria, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui para isso. Deus não nos colocou aqui e ficou esperando que a gente entrasse numa escola, que a gente entrasse numa faculdade, porque na maioria das vezes as pessoas que habitam o planeta não têm condições de entrar em escola nenhuma e nem em faculdade nenhuma. A maioria esmagadora do planeta não tem acesso à cultura, não tem acesso à informação planejada, mas ao aprendizado todos têm. Todos têm. Do mais inferior socialmente falando, como aqueles mendigos de rua, como aqueles moradores de rua que devolveram os 20 mil reais que acharam, né? Eu nunca vou deixar de dar esse exemplo, porque aquilo é um exemplo nobre. 2 moradores de rua, quem não sabe, todo mundo deve saber disso, né? Mas quem não sabe, escutem bem. 2 moradores de rua, sem CPF, sem identidade, sem endereço, sem igreja, sem coisa nenhuma, acharam 20 mil reais numa sacola de plástico, eles sem ter onde morar, onde dormir, sem ter cama, cobertor, sem ter talheres, sem ter nada. Moradores de rua, eles foram lá, porque viram nos ticketzinhos de cartão de crédito, que era de um restaurante, eles foram lá e devolveram o dinheiro. Olha, pediram e tiveram a prova da miséria na terra, que são miseráveis, a prova do abandono, são abandonados, a prova de todas as dificuldades e agruras por que estavam passando, e tiveram a última prova da honestidade e passaram na prova. Não são gloriosos perante Deus? Não são realizados espiritualmente? Esses são os realizados na vida. Eles 2 e todos os outros, que nas situações mais miseráveis e pobres da humanidade, estão reagindo, estão se enriquecendo a alma para sempre, e não de tesouros que a traça rói ou que a ferrugem consome. Jesus não ensinou isso? Olha que maravilha! Essas almas, que são imortais, que sobrevivem à morte do corpo, elas foram criadas no contexto universal e infinito, elas foram criadas para serem perfeitas. Não serão deuses, porque Deus é um só, é o supremo, é o que está acima de todas as coisas, e nada o atinge, nada se equipara a ele, porque ele, como dizem os Espíritos, é a inteligência suprema, é a bondade suprema, é a justiça suprema. Você não pode tirar nenhum desses atributos dele, porque senão ele deixa de ser Deus. Ele é todo poderoso em nível supremo. Tudo relacionado a Deus é em nível supremo, ou seja, inatingível, máximo. Por ser bondade suprema, amor supremo, justiça suprema, você já criou logo um embaraço em olhar para isso aqui e ver a desigualdade social, e ver as deficiências físicas, e ver as agruras por que passam os filhos de Deus aqui, essas almas imortais, sem encaixar no item 3, que é a pluralidade das existências, isto é, as reencarnações. Então agora dá para ver? Aí atrás, as reencarnações, sem encaixar as reencarnações, encaixou as reencarnações, você pronto, entendeu aquilo ali. Ninguém está aqui sofrendo sem merecer, ninguém está aqui sofrendo por acaso. Todos que aqui estão
sofrendo, diga-se entre aspas, porque é sofrendo aos nossos olhos, ao nosso julgamento, mas podem não estar sofrendo aos olhos deles próprios, ao julgamento deles próprios. Quem diz que os 2 mendigos que acharam o dinheiro e devolveram estavam sofrendo? Eu garanto para vocês que não. Tanto não estavam que eles devolveram o dinheiro. Se eles se julgassem sofredores, Deus nos ouviu, viu como o Senhor é fiel, mandou esse pacote de dinheiro para a gente. Eu sempre lembro também, quando comento isso, que eu e ela comentando, quando a gente estava em rodas assim, que saía esse comentário, tinha logo 2 ou 3 que falavam, eu não devolvia, não. Eu achei. Ainda diz assim, achado não é roubado, e eu completo, e quem perdeu é relaxado. Achado não é roubado e quem perdeu é relaxado. Então, olha a justificativa para ficar com dinheiro. Então, eu pergunto para vocês, aqueles 2 que acharam estavam sofredores? Estavam sofrendo? Claro que não. Porque se eles se julgassem sofredores, eles ficavam com o dinheiro. E ainda iam achar que foi Deus que mandou um milagre. Milagre, pronto. O dinheiro apareceu para eles, porque eles estavam precisando. Aqueles papelzinhos que estavam junto, que não eram dinheiro, eu jogava aquela porcaria fora e não queria nem saber. Mas foram ver aquele papelzinho e viram que era do restaurante tal, foram lá e devolveram. Olha que aprovação num vestibular para o céu. Vamos falar na linguagem vulgar. Olha aí o passaporte para o céu. Que eles foram lá e carimbaram. Não eram sofredores. Então, quando a gente olha para cá e vê pessoas pobres, miseráveis, sofrendo aos nossos olhos, nós não podemos que eles estão sofrendo como espírito. Podem não estar como esses 2 mendigos não estavam. E é muito comum, quando nós assistimos documentários desses lugares mais miseráveis do planeta, no Brasil ou em outras partes do mundo, principalmente na África, aquelas pessoas miseráveis passando fome e sede, sorrindo, só com 2 dentes na boca às vezes, ou às vezes um, ou às vezes nenhum, mas sorrindo. É comum vê-los sorrindo. Eles são capazes de, orgulhosamente, como de vez em quando nós assistimos matérias aqui do Brasil mesmo, mostrar aquela panela de barro assim no fogo, aquele fogão a lenha, tudo preto em volta, e eles mostrar que tem feijão para essa semana. Com maior alegria, porque tem feijão para essa semana. A criançada toda lá brincando. Então vejam, felicidade não é o carro do ano, a mansão, o apartamento, os aviões, o dinheiro no banco. Felicidade é um estado de espírito. É um estado de espírito. É como eu tenho lembrado, ninguém vai para o inferno ou vai para o céu. Você já está num dos 2. Você não vai, você já está. Porque para onde quer que você vá, você estará do jeito que você é. Por isso nós temos que conquistar o nosso ser e não o ter. Porque tudo que é ter fica, é do mundo. Agora o ser é da alma. E nós não estamos aqui para outra coisa. Estamos aqui para negociata com religião, negociata com Deus, levar vantagem em tudo. E sim fazer como aquele exemplo nobre desses 2 mendigos, que não foram e não vão ser apresentados em igreja nenhuma, para levá-los lá e falar, olha que exemplo, esses são... Não. Querem levar lá pessoas ricas, poderosas, famosas, tem carros importados, tem aviões, mansões. Nas igrejas onde se Jesus chegasse, não entraria. Porque Jesus, gente chegando aqui, iria lá como um desses mendigos. Como um desses mendigos. Sem roupa nobre, sem carro importado, sem ninguém, sem serviçal, sem mordomo, sem chofer. Concordam? Jesus não entraria, não iria lá tomar a bênção do Papa, que está no Líbano, com o maior aparato de segurança já visto, realizado naquelas bandas do Oriente. E eu perguntei isso na televisão, para quê? Para ir lá falar da paz, que os homens têm que ter paz. Não vai, como eu falei no programa último, evitar um tiro. Ao contrário, pode provocar vários, inclusive nele. Não vai evitar um tiro. As religiões, principalmente da área oriental do Brasil, do mundo, parte da África, lá para o Oriente Médio, parte da Ásia também, estão no inferno. Vocês não estão vendo na televisão, no noticiário? Já tem 20 países ali que já estão virando um caldeirão por problemas religiosos, por intransigência
religiosa, por radicalismo religioso. Podem destruir o mundo, podem destruir o planeta. É só bater na mão deles a energia atômica, a energia nuclear, que o Irã está tão ansioso para deter, para conquistar, para explodir o mundo. Por quê? Se são religiosos, porque as religiões estão todas elas falhas, porque estão a negar ou não estão a incorporar esse princípio aqui, que é o terceiro, a reencarnação. Quando mostrar que aqueles de lá e esses de cá, que todos nós somos irmãos, que nós hoje que estamos aqui, amanhã poderemos estar aqui, os que estão aqui, amanhã estarão aqui, ou em qualquer parte, vai mostrar que não adianta nós nos matarmos, nós não estamos aqui para nos matarmos e nos odiarmos e nos dividirmos a pretexto de crermos num Deus que é o mesmo para todo o universo. Conhecendo a reencarnação, nós realmente damos conteúdo, damos cerne, damos significado, damos lógica, damos sentido a nós sermos realmente irmãos. Nós não somos diferentes porque somos negros ou brancos, homens ou mulheres, porque nascemos na Europa ou na Ásia, porque nascemos no Oriente ou no Ocidente. Nós somos todos irmãos. A compreensão da reencarnação é que muda a fachada da humanidade, é que pode começar a atenuar o ódio, o rancor, a mágoa, a vingança que se abate sobre o planeta. Então vejam que as religiões não têm conteúdo complementar além de Deus e da alma imortal. Não tem a sequência que os espíritos derramaram de informações sobre o planeta para que essa mesma humanidade, que já aceita Deus e que já se entende como alma imortal, que sobrevive à morte do corpo, está nesse planeta para fazer o seu desenvolvimento através do processo das reencarnações, para ela, a alma, ser perfeita e sair desse planeta para planetas perfeitos, para mundos melhores. Nessa escola, nós não teremos a felicidade completa nunca, pela própria estrutura planetária, que nos obriga a ter corpos biologicamente organizados como nós temos, e que, por ser desta forma que vai estar sempre submetido a artrose, artrite, bronquite, asmite, osteoporose, câncer, problemas de próstata, problemas disso, problemas daquilo. Vai ou não vai? Quem se livra disso? Ninguém. Os médicos dizem que quem passa de 80, 90, se for homem, não foge do câncer de próstata. É uma fatalidade, né? As mulheres de mama, de útero. Por quê? Câncer. Uma série de encrencas, porque isso é inerente ao processo biológico, no qual nós viemos fazer o teste da existência. Mas esse organismo biológico que nós temos, não somos nós não somos os corpos, nós estamos no comando. É como eu digo, a mão aberta, porque eu estou determinando que ela fique aberta, eu determino que ela feche, eu determino que ela abra, eu determino que ela acene para vocês, eu determino que pare, eu determino que baixe. Esse é o corpo que eu estou usando. Quem comanda sou eu, quem determina sou eu. As funções vitais básicas não sou eu. É o mecanismo natural, estrutura criada pelo grande arquiteto, pela inteligência suprema. Agora, a alma que está encarnada, essa que está no comando. Então nós estamos no comando. Ao entender isso, à luz de uma doutrina como esta, que vem sobre o planeta para continuar as informações do passado a respeito de Deus e da alma, ela não para aqui, ela não vai daqui para o céu ou para o inferno, ela daqui vai para outras oportunidades. E não só na Terra, mas em outros mundos habitados. Olha aqui o quarto princípio da doutrina espírita, para que essa alma, através das reencarnações, neste mundo ou em vários outros, ela seja perfeita, santa. Isso coroa a existência de Deus,
a crença em Deus como a máxima justiça, a suprema bondade, a suprema perfeição, porque não existe nada e ninguém perdido, nada e ninguém sofrendo o que não seja necessário. E veio mostrar a glória de um indivíduo ser morador de rua, não ter CPF, identidade, não ter a religião, não ter coisa nenhuma, e nos dar um exemplo que nos deixa de boca aberta, invejável no bom sentido, se é que inveja pode ter no bom sentido. Foram dois exemplos invejáveis no bom sentido. Como eu disse, não entrariam em igreja nenhuma, não vão entrar para ser exemplo, porque o interesse das igrejas é outro. Está aí, explícito e público e notório. Eu mostrei também na televisão, nesse último programa, um jornal evangélico. Eu faço propaganda dos outros, eu levo o jornal da Igreja Universal, como há pouco tempo eu levei, mostrei o jornal da Igreja Universal, falando que os cientistas tinham descoberto 70 septilhões, Magui, de estrelas no universo, 70 septilhões. Isso é uma coisa tão grande que é 70 acompanhado de 25 zeros. 70 septilhões, isso é mais do que todos os grãos de areia que tem na Terra, Magui. E a ciência chega à conclusão, tem mais planeta do que isso. O Espiritismo há 150 anos já veio dizer, os mundos todos são habitados, e por que não? Se tem aqui, por que não tem em outros lugares? Porque Deus não é só Deus daqui, é Deus de todo o universo. É Deus de todos os universos. Então eu mostrei, esse último programa está lá, um jornal evangélico, mostrando lá que os evangélicos, tem lá um gráfico assim, lá para cima. Enquanto eu falei a beça de gráfico espírita aqui, que o espiritismo em 70 anos não subiu 1%, eu mostrei o deles lá, que subiu mais de 60%. E eu mostrei para perguntar, adiantou o quê? Porque se eles progrediram mais de 60%, era para nós termos menos 60% de violência, menos 60% de corrupção. E onde é que está se vendo isso? Parece até que subiu em outros planetas e não na Terra. Por quê? O Papa que para lá foi, olha naquele caldeirão, aquilo está um inferno, vocês não imaginem. Se alguém quiser dar pacote turístico para vocês irem visitar a Terra Prometida, a Terra Santa, não aceitem de jeito nenhum. Não mandem nem o cachorro para lá. Nem o cachorro para lá. Porque está um inferno aquilo lá. Você vê, o Papa está no Líbano, mas na Líbia, que há pouco tempo os Estados Unidos ajudaram a tirar o Muammar Gaddafi, que era o ditador dono da Líbia, mataram agora, essa semana, o embaixador americano com mais 2 funcionários americanos, tendo a Hillary Clinton ido lá, não tem muito tempo também, tirado fotografia abraçada com aqueles insurgentes que derrubaram o Muammar Gaddafi. Estava lá, a revista Veja traz isso nessa edição de hoje, a Hillary Clinton fazendo lá o sinalzinho da vitória, junto com todos eles, que agora mataram o embaixador justamente americano. Pô, mas é assim que se agradece? Nós livramos vocês de um problema desse e agora vocês ainda atacam a nossa embaixada e matam o nosso embaixador. O Papa que está lá, representante da Igreja Católica, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de adeptos, que apesar de ter caído 30% nos últimos 70 anos, tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de adeptos, está lá, não vai evitar um tiro. Sabem por quê? Porque o próprio Papa há pouco tempo perguntou onde estava Deus quando aconteceu o massacre dos judeus. Onde estava Deus que não tomou uma providência contra aquela maldade, que permitiu que o mal se sobrepusesse ao bem? Ele, o Papa, perguntou isso. Logo, ele não sabe onde está Deus e nem sabe porque Deus não toma providência. Pois muito bem, a doutrina espírita está aqui para mostrar onde está Deus, para mostrar quais as providências de Deus, criando a alma imortal no processo de reencarnação, para nas escolas dos mundos a alma se tornar sábia e ir para mundos melhores. Então o aumento de 60%, mais de 60% dos evangélicos.
a queda dos 30% católicos ou a supremacia dos católicos não faz e não vai fazer diferença no planeta, enquanto não incorporarem em suas doutrinas esta maravilha que os espíritos que já ditaram e ditaram para trás, continuam ditando para frente. Reencarnação, para que todas as almas sejam perfeitas. A convulsão religiosa que nós estamos enfrentando aí, e eu também esclareci o seguinte: não fiquem falando que eles são bárbaros, é só lá naquela região do Oriente, aquela região terrível lá do Norte Africano, para lá eles são muito confusos. Não, para cá também. Quando para cá não dá tiro é porque eles roubam sem atirar. Eles corrompem sem precisar matar. Nós estamos vendo aí, esses corruptos de gravata que estão lá sendo julgados, eles mataram, por causa deles já morreram milhões de criancinhas e de pessoas sem que eles dessem um tiro. E eles continuam com carros oficiais, com motoristas particulares, com seguranças ao redor das suas casas, com tudo pago por nós, o povo que os sustentamos. Eles continuam muito bem. E eles são responsáveis pela morte de muito mais gente do que nessas guerras que nós vemos por aí. E não dão um tiro. Então não pensemos que isso é para lá, que eles são selvagens e ferozes, porque isso também é para cá. Na Irlanda do Norte e do Sul agora, Irlanda no Reino Unido, Belfast e imediações, semana passada vocês viram a televisão mostrar o pau comendo. Entre quem? Muçulmanos e cristãos? Não, entre católicos e protestantes. Católicos e protestantes. Como o Espiritismo ensina, nós somos farinha do mesmo saco. Nossas manias, nosso egoísmo, nossa ambição, nosso rancor, ele é mais ou menos no nível dessa turma. É porque eles lá estão instigados, às vezes pela própria religião. Porque, segundo a interpretação deles, Maomé foi ofendido, que é o chefe, o líder, o autor do Islã. Eles então partiram para a guerra, partiram para a violência, como já fizeram muitas vezes. Como as cruzadas em nome de Jesus já fizeram. E já mataram milhões de pessoas. Como a Inquisição já fez. E isso não era do lado de lá, isso é do lado de cá. Estou falando no mundo civilizado, na Europa. A Inquisição matou milhões, mais de 20 milhões de pessoas. Mais do que muitas guerras que tem por aí. Em nome de Deus, em nome de Jesus. As cruzadas matavam mais do que as guerras têm matado, em nome de Deus, isso do lado de cá. Então por quê, queridos? Por quê? E Deus que a tudo assiste, como perguntou o Papa, e Deus que a tudo assiste, permite o domínio do mal sobre o bem? Só entendendo através de um sistema que demonstre, como o Espiritismo, que Deus é o Criador, que a alma somos nós, num processo evolutivo, através das reencarnações, nos mundos habitados. Hoje na Terra, amanhã em outros mais, enquanto nós não nos conhecermos, não nos moralizarmos, não nos tornarmos harmônicos com as regras de Deus, com as regras da paz, da harmonia, do belo, do ético, enquanto nós não nos harmonizarmos com isso, nós continuaremos sofrendo por nossa própria conta, por nossa própria culpa, por nosso próprio livre-arbítrio. Essa mão, que é neutra do corpo, ela age segundo as minhas intenções. Eu posso com ela pegar uma arma e atirar em 1, 2, 10 ou mais pessoas. Eu posso com elas duas riscar um fósforo e incendiar uma escola cheia de criancinhas. Eu posso explodir um prédio, eu posso fazer barbaridade. Eu, espírito, não o corpo. O corpo é o instrumento que eu e vocês estamos tendo para manifestar o espírito. Para a manifestação nossa. E os resultados dessa nossa manifestação é que vão mostrando o nível evolutivo em que nós nos encontramos. É claro que todos os que estão envolvidos nessas matanças por aí são espíritos ainda inferiorizados e que ainda não conseguiram se amainar, se apacentar, se domesticar diante do processo educativo predominante do próprio planeta.
Se o espírito vem inferiorizado e ele não é recebido num ambiente em que ele possa ser esclarecido, o ambiente está falhando em relação a isso. Eu fui a um congresso em que eles disseram assim: faliu a família, faliu a escola, faliu a religião. Claro que mexeram comigo. Eu fiz um trabalho logo e contestei. Faliu a religião, para depois falir a família, para consequentemente falir a escola. A religião é que faliu primeiro, porque sempre as religiões dominaram o mundo e estabeleceram que ninguém podia casar sem ser sob os ritos da religião. Então, para casar, o indivíduo já era domado pela religião. Sempre foi assim em quaisquer cultos e ritos do universo, do mundo, do planeta Terra. Não casar na igreja era uma falta gravíssima, era pecado mortal na época que eu era católico. Assim como não ir à missa era pecado mortal. Sabe o que é pecado mortal? É aquele que não tem jeito. Claro que todo sábado eu ia lá e confessava, e no domingo eu ia lá e comungava, então eu me livrava. Toda semana eu começava segunda-feira kit, mas errava tudo de novo. Chegava no sábado, tinha que ir lá confessar tudo outra vez e tal, e às vezes não ia nem à missa no domingo, era mortal. Esse era um pecado mortal. Por que mortal? Hoje é bobagem, ninguém acredita nisso. É igual bicho-papão, fala com teu filho, não vai sair de noite não, filhinho. Não vai meia-noite não, porque tem bicho-papão na rua, tem mula sem cabeça aqui no bairro, né? Tem lobisomem. Fala para eles. Mas na nossa época, minha funcionava. E na época do pessoal de cabelinho branco funcionava. Mula sem cabeça, então, como encarar uma mula sem cabeça? Eu não sabia se ela estava te olhando ou se ela estava de costas. Porque não tinha cabeça, né? Mula sem cabeça. Você vê que coisa horrível. Dominava. Assim que as religiões dominavam. Medo. Vocês não ouvem falar sempre temente a Deus? Que temente a Deus? Coisíssima nenhuma. Você não teme ao seu pai. Você ama seu pai e respeita seu pai. Temor é coisa de inferioridade, é coisa de inferior. Temente a Deus. Não, eu nunca fui temente a Deus. Bem, quando estava na igreja católica tinha que ter medo de Deus, senão ia para o inferno mesmo. E não tinha saída, não é? Mas vejam bem, com esse tipo de ensinamento que as criancinhas, que os espíritos recebem quando chegam, é que o mundo vai continuando do jeito que vai. Enfiam já as caixinhas na cabecinha da criancinha, quando ela é bebê, quando ela está no bercinho. Começo já a orar perante ela, dizendo: esse vai ser um engenheiro, esse vai ser um médico, isso vai ser um juiz, isso vai ser um ministro, quem sabe presidente da república. Os mais pobres que não têm dinheiro para pagar a escola, falam assim: isso vai ser um craque no futebol, isso vai jogar no Corinthians, vai ser atacante do glorioso Vasco da Gama. Então isso, começa a se orgulhar. Ninguém olha e pensa assim: isso vai ser honesto. Ele vai ser um carvoeiro, mas vai ser um carvoeiro honesto. Vai ser um varredor de rua honesto. Ninguém pensa assim. Por quê? Já está encaixando, né? Já está sendo encaixado. Então a criancinha já cresce ouvindo isso, que ela tem que ser bem sucedida. Ela tem que ter emprego, ela tem que estudar muito, mas não é estudar muito para saber. Não é estudar muito para ser sábia, para ser controlada, equilibrada, não. É estudar muito para ela ter uma profissão rendosa e para ela ganhar muito dinheiro. Entra e sai daqui sem praticamente tirar proveito da vida. Porque eu estava ainda agora no shopping e comentei com a Ângela, né? Eu olho as pessoas, às vezes quando eu deixo ela ir a algum lugar, olha só, eu deixo ela ir a algum lugar, sim, porque eu sou um homem, o homem nasceu para ser servido, está lá nas escrituras, não é? Quando eu deixo ela em algum lugar, que eu fico esperando, eu fico torcendo para ela demorar. Demora bastante. Quando ela vem, eu falo: mas já veio, às vezes 1 hora depois, 2 horas depois. Eu fico sentado, às vezes, dentro do carro. Se é na Alberto Brown, eu fico vendo as pessoas passarem. Cada pessoa eu olho o semblante, eu analiso: é uma pessoa boa? Parece que sim, eu acho que é. Por que todos não são bons? E eu estudo um por um. Eu vejo, aí eu lembro quando aquilo ali era mais pobre, quando aquilo ali só tinha umas casinhas, os casebres. Eu viajo, eu navego arguindo tudo isso para entender
Por que não sermos todos bons? Por que não sermos todos simples? Porque até eu penso, quando vamos sair, eu falo assim, olha, eu já botei essa roupa. Ela fala, não, acho que não, eu também não sei. Eu acho, puxa vida, aí que eu sinto falta de uniforme. Nós devíamos ter um uniforme. Uma camisa azul e uma calça preta. Pronto, acabou. Você levantou, tá, vamos arrumar a roupa, a camisa azul, a calça preta. Mas já viram como tudo atormenta a gente? Eu vou fazer programa de televisão, eu fico, se deixar, eu vou todo sábado com a mesma roupa, porque eu não sei qual que eu fui, eu tenho que olhar para não repetir, né? Agora é um problema que aqui é gravado também, vai para o YouTube. Então, às vezes eu vou pro programa com a roupa, vai para o YouTube. Eu venho para cá com a mesma, vai para o YouTube. Fala, poxa, o cara não troca de roupa? Eu não sei. Eu não perco tempo com isso. Mas eu estava hoje no shopping, ainda falando assim, eu estou vendo esse povo todo, aqueles jovens, aquelas mocinhas, mocinhos namorando, aquela coisa normal. Eu vejo, eu fico assim, 95% dessa turma ainda não sabe para que veio aqui. Com certeza. É por isso que é tão difícil fazer mudanças. Porque a educação, o processo da sociedade, ele está errado. Ele induz a todos nós a sermos bem-sucedidos. Mas o que é ser bem-sucedido? Não é ser mendigo de rua e devolver o dinheiro, não. Aquele sucesso ali ninguém leva em conta. É ser bem-sucedido, é ter status. É quando chegar numa festa, ser destaque. Eu hoje também, por acaso, outro exemplo. A vida está ensinando diariamente, eu aprendo na vida. Eu não leio muito, não. Vocês não ficam pensando que eu fico o tempo todo. Não. Eu aprendo pensando, vendo. Eu estava caminhando hoje num clube de ricos, aí eu comecei a ver de manhã chegando aqueles carros lindos, cada cor. Eu fechava o carro assim, ainda olhava em volta para ver quem estava olhando e fingia que não via e tal, apertava o botão, o carro acende, apaga, buzina, apaga, aí plum, aquela coisa toda de rio. Eu fico pensando, perdendo tempo na vida. Quem tem um carro maior, quem tem um carro mais novo, quem tem um carro mais bonito, quem tem, a roupa mais bonita, perdendo tempo. Olhando assim na panorâmica do shopping, você faz uma análise. Estão perdendo, ainda não atinaram para que estão. Vão atinar quando? Com a dor, sim, rápido. Por isso que os espíritos disseram, tragédia, olha, ótimo negócio para dar um empurrão na turma. Tragédia. Quando bate a tragédia, o sujeito esquece de shopping, esquece de carrão, esquece de mansão, esquece de avião, esquece de apartamento e vamos resolver o problema do coração, o problema da dor, do ente querido, do filho que morreu ou vai morrer, da avó, da mãe. Aí a tragédia. Os espíritos disseram, por que as tragédias? As tragédias são importantes, porque elas impulsionam a humanidade em alguns dias ou meses, o que elas levariam às vezes séculos para conquistar. Lembra um exemplo que eu já disse aqui, uma vez eu fui a uma festa de Natal que deu a maior confusão do dia 24 para o dia 25. Isso foi em 1900, não sei quanto, que houve uma outra tragédia aqui também. Nós somos de tragédia em tragédia, o povo esquece, porque os políticos estão aí falando que está tudo resolvido. Então agora nós estamos felizes porque está tudo resolvido. Eu fico com pena de morrer daqui a pouco, que eu já estou com 67 anos, não parece, né, Tobias? Parece que eu tenho 66,5, tá? Quando eu falo que tem 67, ninguém acredita. Fala, não, você tem uns 66 e pouco. Não, 67. Então, eu fui uma dessas tragédias, eu fui no Natal, no dia 24. Chegamos lá, deu uma confusão danada que a família brigou, alguns brigaram entre si. É aquela história, né? Vai todo mundo para o mesmo lugar. Olha as convenções, olha como é que a sociedade é. Vai todo mundo passar o Natal na casa de mamãe. Aí vai todo mundo. Aí um leva 8 pessoas e leva uma pet, Toby, nem uma coca, né? Leva às vezes um frango, já daquele seco, que estava na sobra da coisa, comprou até mais barato. Leva um frango e uma pet, e leva 8 pessoas. Aí o outro que vai com ele, a mulher e uma filha, mas que são mais dedicados e tal, leva uma torta, leva um pernil, leva um engradado de refrigerante. Aí chega lá, começa. Pô, mas fulano só trouxe aquela pele e nós trouxemos isso tudo. Aí dá aquela confusão que você já conhece. Eu acho que isso não é tão raro assim, não é?
Antes disso, o marido já falou com a mulher: eu não vou para casa da tua mãe. Eu não vou, eu não gosto daquele pessoal. Não, mas vão, pelo amor de Deus. Aí aquela humilhação, aquela imposição, daqui impõe daqui, humilha dali, até que acaba, vão. O pessoal vai, aquele tormento. Então eu fui a uma dessas, deu confusão da véspera para o dia. Saiu o pessoal zangado e tal. No dia seguinte, deu uma enchente aí, no dia de Natal mesmo, que botou água 1 metro, 2 metros, aí em Conselheiro e tal, e encheu a tal casa da festa. Deu problema lá. Pois bem, todo mundo que tinha brigado na véspera estava junto lá ajudando. Esqueceu-se tudo, pegava rodo, pegava pano e bota água para fora. Aí eu venho aqui e vejo que maravilha isso aqui, que explicação, como é que isso aqui realmente convence, como é que se encaixa. Se queres progredir, entenda isso, compreenda isso. Não precisa pagar nada, não precisa ser escravo de centro. Isso é da sua cabeça, para a sua alma, para a sua consciência. Seja livre. Seja livre, mas entenda Deus, entenda a sua realidade, entenda o mundo em que você vive, em que nós estamos, e vejam como esses exemplos, como esses ensinamentos nos dão alento, nos mostram cada vez mais, nos robustece a fé na existência de Deus, a fé de que somos almas reencarnadas na busca da perfeição. Como isso é bonito, como isso tem conteúdo. Olha o efeito da tragédia, a união das pessoas. Aqui no dia 12, em Friburgo, 12 agora de janeiro de 2011, no dia seguinte da tragédia, todos ajudando todos. Muitos, poucos com más intenções, porque tinham alguns lugares, sim, isso vai ter sempre, em que na tragédia, enquanto tinham pessoas socorrendo soterrados, tinham outros ao lado socorrendo os bens e levando embora. Eu fui vítima disso. Lá no meu sítio, tiveram até que arrombar a porta da minha casa, da sede, para botar feridos para dentro, não é? Mas enquanto eles estavam fazendo, os meus vizinhos, o povo lá, fazendo esse trabalho, porque no meu sítio também se abateu, 2 casas nossas foram embora. Nós tínhamos 6 pessoas, numa delas, 3 foram soterradas, mas foram tiradas, outras foram cuspidas para lá, para cá, para longe, se machucaram, mas foram salvas por vizinhos meus que não conseguiram salvar os seus parentes que morreram. Só do lado da minha casa foram 6 mortos no mesmo dia, soterrados. Enquanto estava todo esse movimento de solidariedade, de socorro, de ajuda, tinham também criaturas ali que furtaram nossas coisas, roubaram nossas coisas. Fazer o quê? Você pode roubar? Pode. Você pode matar? Pode. Você pode cheirar cocaína? Pode. Fumar crack? Pode. Mas vai responder por isso. Nós somos livres. A mão pode acenar? Pode. Pode matar? Pode. Quem vai responder pelo aceno ou pelo tiro? Eu, o comandante, que através do corpo está aqui no mundo para exercitar a sua capacidade, a melhora do seu emocional. Perdoa. Olha o perdão. Perdão é um tesouro que não é proibido a ninguém conquistar. Quem que te proíbe perdoar? Ninguém. E quem te obriga a odiar? Ninguém. É uma decisão sua. Você quem determina no estado físico e no estado emocional. Porque o ódio, o rancor, a mágoa é emocional. A ação dessa emoção é física. Você pode atirar ou pode estender a mão e perdoar. Olha, como é seu o momento, como é sua a oportunidade e minha. Olha o que este encantamento de doutrina nos ensina. Nunca fora da reencarnação nós vamos encaixar Deus na perfeição de todas as coisas, de todos os acontecimentos sociais e humanos que nós observamos na Terra, simplesmente na Terra. Nós precisamos, portanto, conhecer cada vez mais o Espiritismo, porque cada vez mais nós vamos compreendendo e aprendendo melhor com a vida lá fora. Com a vida lá fora. Eu aprendo muito com a vida lá fora.
E tenho certeza que vocês também têm as mesmas oportunidades que eu. Cada coisa que a gente vê, que a gente respira, que a gente sente, é uma oportunidade de você estar aprendendo alguma coisa. Se você está no portão ali e passa um ar meio quente, você fala, pô, passou um ar quente aqui. Por que você sabe que foi um ar e quente? Porque você já aprendeu que aquilo que lhe tocou é um ar e que a temperatura, o termo daquele ar é quente. Aprendizado seu. Como eu disse do copo, enche o copo, apaga a luz. Quando ele vai fazendo, vocês falam, para que vai entornar. Vocês não estão vendo o copo nem a água, mas vocês ouviram e sabiam que ele ia entornar pelo barulho. Entraram em que escola para aprender isso? Que faculdade precisaram fazer para aprender isso? Nenhuma. É com a vida. Não pensem em aprender só nas escolas e nos livros. O maior aprendizado que nós temos é na vida. É lidando com as coisas, com as plantas, com os animais, com a terra, com tudo. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu fui para longe, saí do Brasil, foi quando disse lá no hemisfério norte, a primeira coisa quando eu cheguei, a primeira oportunidade que eu tive, eu queria apanhar a terra. Eu fui num jardim, assim, no qual enfiei a mão para pegar a terra, estava até meio molhada e tal. A minha emoção era essa, era pegar, em Cuba, era pegar a terra, eu queria ver. A terra, é a terra nossa, é a mesma terra que nós temos aqui, é a terra, é o planeta, é a oportunidade. O lugar não importa, porque você é você em qualquer parte do mundo, qualquer parte do planeta. Se tirar você infeliz de Friburgo e levar você para a França e colocar em Paris, você vai ficar infeliz em Paris. Só vai mudar o lugar que você está, mas você vai lá estar infeliz. E se pegar uma pessoa feliz aqui, colocar em Serra Leoa, na África, ela vai ficar aqui em Serra Leoa, num país miserável, sofrido, desgraçado, ela vai ficar feliz. Porque a felicidade não está lá nem cá. A felicidade está aqui. Isso não é difícil compreender. Pensem, observem. E a paz também não vai estar no lugar que você estiver. Ela vai estar por dentro. É você que tem que estar em paz. Não é o ambiente ao seu redor. Vejam, se isso é verdade, e a chance disso ser verdade é muito grande, porque nós não podemos ter dúvida de que nós existimos. E nós não podemos ter dúvida de que se nós existimos, nós vamos continuar existindo sempre. Hoje nós estamos existindo num corpo, mas quando esse corpo não funcionar mais, nós continuaremos existindo fora dele. Os espíritos que se comunicam dão provas disso. A parapsicologia que pesquisa, a transcomunicação instrumental que pesquisam isso, dão provas disso. A mediunidade de milhares de pessoas que por aqui passam mostram isso. O Globo Repórter de sexta-feira mostrou agora uma médium que fazia curas, que faz grandes realizações, numa intervenção de espíritos que dão provas de que esses espíritos que estão do lado de lá foram espíritos que estiveram do lado de cá, como nós, ou que estiveram até em outros mundos, como lá os espíritos nos ensinam, diversos mundos habitados. Então não tenhamos dúvidas de que nós existiremos sempre, não sempre no corpo, mas sempre em nós. O que comanda, o que pensa, o que sente, o que é alegre, feliz e contente, ou o que é atormentado e infeliz, nós existiremos sempre. Hoje, como eu volto a repetir, para que a gente tenha esse consolo e esse conforto, hoje nós estamos aqui, vejam, nem tão mal assim, não estamos tão mal assim. Sexta-feira telefonou lá para casa uma menina, falou assim, eu sou do comitê do candidato fulano de tal, e nós estamos fazendo uma pesquisa. Eu falei, ó, que maravilha, a gente está tão carente de pesquisa, não tem pesquisa, não estão saindo resultado de pesquisa, né? Eu posso fazer umas perguntas ao senhor? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, o senhor mora onde?
Então disse onde eu morava. Ela falou assim: quais são os problemas do seu bairro? O que o senhor pode dizer para a gente? Eu falei: olha, filha, o meu bairro não tem problema. Se eu for olhar o meu bairro à luz da Suíça, à luz da Alemanha, da Dinamarca, pode ser que eu te diga que eu tenho problema no meu bairro. Mas olhando à luz de Friburgo, eu não tenho problema no meu bairro. Eu moro no Pericê. Não temos problema no Pericê. Olhando à luz da Suíça, eu posso te dizer que a gente tem alguns buracos. Nada a ver com queijo suíço, né? Que é olhando à luz da Suíça. Mas eu tenho alguns problemas de buraco, de rua. Mas eu não posso, conhecendo Friburgo, dizer que nós aqui temos problemas perante os nossos irmãos de Duas Pedras, Conselheiro, São Geraldo, Arraial, Campo do Coelho, Floresta, Tinglin. Eu não posso dizer que nós não temos problemas. Eles sim têm e continuam com problemas. Ela falou: só um momento, eu vou gravar isso aqui e tal. Então eu dei um banho nela de espírita. No fim eu ainda falei para ela assim: te convenci a votar no seu candidato? Porque ela foi falar sobre um candidato. Eu falei: te convenci a votar nele? Ela fala: o senhor é danado, hein? Aí eu falei: pois é, então vote nele. Ela tocou para eu votar nele e eu convenci a ela a votar nele. Porque pelas respostas e pela argumentação que eu usei com ela. Você não tem que procurar candidato que tem propostas. Você tem que procurar candidato que tenha coragem. Que proposta? Copia dos outros. A gente não está vendo aí? Copia. Você vai assim ver qual a proposta mais bonita do candidato que eu já vi na minha vida. Pode copiar até dos Estados Unidos. Não tem problema. Proposta é bobagem. Você tem que ter um candidato que tenha coragem. Seja honesto, tenha competência e seja corajoso. Porque se ele for honesto e competente só e não tiver coragem de encarar, não adianta. Não adianta, porque basicamente em política o que precisa é coragem. Porque senão vai cair naquela malha comum de que diz: foi para lá, ficou a mesma porcaria, ficou tudo igual. Não é bem assim. Mas tem que se fazer uma análise. Não pelas propostas, mas pela coragem. Pela seriedade, claro. Primeiro, honestidade. Segundo, o conhecimento da pessoa. E terceiro, a coragem que ele tem para chegar lá e resolver o problema. Porque de promessas em promessas as coisas vão se repetindo e não funcionam. Nós já sabemos disso, não já sabemos disso? Nós já sabemos disso. Então, nós aqui, como eu disse, do bairro, não temos problemas. Vocês não estão aí sendo atormentados. Está todo mundo aí tranquilo, cálculo renal está tudo acomodado, quem tem está quieto aí, não está mexendo, porque se estiver mexendo, eu retiro as minhas palavras, porque eu já tive também, não é? Então quem tem cálculo renal aí está quieto, está bem, tranquilo. Vocês não estão bem aí? Tem, tranquilo. Eu aí vou dar isso para vocês refletirem, para vocês se posicionarem. Por que ter medo de mudar de lugar? Ter medo de morrer, por exemplo? Não precisa. Porque com certeza do lado de lá vocês estarão melhor do que aqui. Aqui vocês podem sentir frio ou calor de acordo com a roupa. Lá vocês não precisam disso, porque vocês não estão mais condicionados ao corpo. São vocês da mesma forma. Mas não vão sentir fome, não vão sentir sede, não vão sentir frio, não vão sentir calor. Mas vão ser vocês. E não estarão nunca piores do que aqui. Aqui, mesmo sendo defeituosos como somos, mesmo tendo crimes a pagar como temos, nós temos todo esse conforto e essa possibilidade de viver tranquilo relativamente. Por que do lado de lá nós seríamos atormentados, torturados? Seria pior do que aqui? Claro que não. Aqui é que sempre pode ser pior do que lá. Medo de estar sozinho, como? Quantos parentes, amigos e entes queridos vocês já têm do lado de lá? Quantos? Não só desta vida, mas de outras anteriores que nós tivemos e amealhamos e somamos mais e mais entes queridos.
esses entes queridos nos socorrem, nos acodem, nos ajudam instantaneamente. Ensina assim o Espiritismo. Então o Espiritismo vem nos tranquiliza, nos informando como funciona e nos posiciona para nós funcionarmos da melhor forma possível, para nós estarmos ganhando a vida aqui. E não como normalmente a gente, por chegar aqui e ser encaixotado, a gente acaba levando a vida nas mesmices que nos enfiaram na cabeça e que nós vamos fazendo, porque todo mundo sempre fez assim, as coisas vão sendo feitas assim. Lembra que tinha um caso impossível de ser resolvido, que um dia uma pessoa comum chegou lá e resolveu. Quando o pessoal chegou, meu Deus, quem resolveu isso? Ué, foi fulano, o varredor que resolveu. Mas como isso é impossível? Ele não sabia que era impossível, ele foi lá e resolveu. Mas todo mundo que já, não, isso é impossível, isso ninguém resolve, então todo mundo já aprendia que aquilo ninguém resolve. O dia que o cara não sabia, o faxineiro chegou lá, resolveu aquela encrenca, quando chegaram estava resolvido. Meu Deus, quem resolveu? Foi ele. Foi que ele resolveu, porque ele não sabia que era impossível. Ele foi lá e resolveu. Acho que foi Alexandre o Grande que chegou num lugar que tinha um nó górdigo. Tem uma história assim, quem aí talvez saiba, lembra, nó górdigo. Os exércitos eram derrotados com um nó na entrada da cidade. Qualquer tirano, qualquer um que chegasse lá para invadir a cidade tinha que desatar o nó. E ninguém conseguia, era impossível. Até que Alexandre o Grande chegou lá, com aquela espada mais grande ainda do que ele, tirou, quando falou, tem que desatar o nó, senão não pode entrar. Ele falou, tem que desatar o nó. Cadê o nó? Está aqui. Ele falou, não sai de perto. Tirou a espada e cortou o nó e todo mundo entrou. Não sabia que tinha que desatar o nó, coisa nenhuma. Cortou o nó e todo mundo invadiu a cidade. É uma questão de ação, é uma questão de fazer, é uma questão de ser, é uma questão de se conhecer, pessoal. Não tenhamos medo nem da vida nem da morte. Não tenhamos medo nem do lado de cá, nem do lado de lá. Porque do lado de lá, o que temos de parentes, o que temos de amigos, o que temos de entes queridos nos aguardando para nos receber, é uma enormidade. É uma enormidade de pessoas, uma enormidade de entes queridos. Nós vamos ser mais felizes ainda do que somos. Se somos e se não somos, vamos ser consolados. Não tenhamos receio disso. Olha que lindo. Sem amedrontar ninguém, o Espiritismo, libertando todo mundo com esse conhecimento. Não adianta você querer fugir de problema. Eu quero me livrar, eu estou atormentado, eu não aguento mais, eu vou me matar. Burrice. Você vai se matar para quê? Você vai matar o corpo, não vai se matar. Vai continuar atormentado, com mais problema ainda. Porque agora você vai olhar para trás e falar, meu Deus, agora eu perdi o corpo, e agora como é que vai ser? E agora? Continua o mesmo tormento, e com o corpo ele ainda tinha como agir. Como correr atrás, agora não tem. Aí tem que esperar uma nova encarnação, tem que vir para centro, às vezes receber orientação, ou ir para a igreja, porque os espíritos não são trazidos só para centro, eles são levados para onde quer que hajam grupos fazendo coisas boas. Porque não são nós os espíritas dono de verdade, não é só no centro espírita que as pessoas ouvem coisas boas, não, qualquer lugar. Tem os bons e os maus, mas os espíritos são também levados. Por exemplo, como um católico fervoroso seria trazido aqui para aprender, ele seria torturado aqui, que ele não é espírita, então ele ia ficar fora do ninho, não é? Como um budista seria levado num templo muçulmano, ou um muçulmano seria trazido num templo católico, não conseguiria nunca, ele não se harmonizaria com aquele ambiente. Então nós somos levados, os nossos espíritos, nossos irmãos são trazidos para continuar aprendendo, para continuar se desenvolvendo, para continuar tendo instruções e se modificarem. Mas ele vai olhar para trás e falar, e agora perdi o corpo, agora que infernizou tudo. Aí passa por todo o processamento de novo, para recomeçar aquilo que interrompeu com mais dificuldade ainda. Então, queridos, nós temos que ter esse tipo de consciência e ficarmos tranquilos, encarar a vida, encarem os problemas quando baterem, resolvam da melhor forma, honestamente, com sinceridade, perdoem as pessoas que lhes ofendem, perdoemos as pessoas que nos magoam, façamos a nossa parte, que esta maravilha que está aí, a doutrina espírita que está aqui, nos liberta realmente, não nos escraviza, nos permite a liberdade de agir, de ser,
e de fazer o que nós bem entendemos, com os esclarecimentos de que nós vamos passar pelas dificuldades quando fizermos o que não devemos. E vamos ser beneficiados quando estivermos fazendo o correto. E eu quero lembrá-los de que quando um telefone celular toca na plateia, não se afobem. A pessoa que esqueceu de desligar, não precisa se desesperar. Eu vi o nosso irmão ali correndo, tentando. E quanto mais a gente corre para desligar o miserável, a gente erra o botão, não acerta. Aí desgraça tudo. Aí é que piora a situação, né? Eu às vezes esqueço de desligar o meu. E quando toca, você corre lá. Você fica até com bronca de quem tocou. Olha só, você está numa reunião religiosa. Aí toca a pessoa, você esqueceu de desligar o telefone. Aí você pega e fala, por que esse miserável está me tocando agora? Depois você sai daqui e vou tocar para ele. Pô, por que você me tocou, rapaz? Eu estava numa reunião. Olha o contrassenso. Olha a vida. Não é o que eu falei para vocês no início? A vida ensina, olha só, ensina. O telefone celular ensina. Eu fui a um show de... foi Oswaldo Montenegro. Acho que foi Oswaldo Montenegro. Tocou um raio no telefone celular lá. Ele parou e falou assim, pode atender, pode atender. Eu espero, pode atender, parou. Ué, isso mata o cara, não mata? Isso mata o cara. Aí uns 2 minutos, 3 depois, ele falou, já resolveu? Não se preocupa, continua. Depois ele falou, né? Não, eu faço assim, porque vocês pagaram para viver o show, né? Todos que estão aqui pagaram, mas isso aí atrapalha, interrompe e tal. Mas eu quero dizer isso, te livrando aí, me livrando também. E às vezes acontece. Você esquece de desligar o miserável. Eu hoje botei na bolsa da Ângela, mas antes de colocar lá, eu desliguei. Porque senão tocam para lá. É a comunicação de pessoas com pessoas. Então, que ninguém se aborreça com isso, claro. Não é? Então, e que nós todos fiquemos justificados. Quando alguém esqueceu, cara. Pode tirar tranquilo e desliga, procura o botão certo, porque na hora do nervoso você não consegue desligar, dá vontade de quebrar, ou jogar ele fora, engolir. Você tem que dar um jeito. Porque o troço está aí, toca cada vez, e a gente ainda põe a tocar progressivo. Ele fica brilhinho, começa baixinho, brilhinho, aí você corre, mas aí você não acha. Principalmente mulher, se está na bolsa, até achar, não é? Ele já está no grau máximo do barulho. E todo mundo já está olhando. E fica, pô, que falta de conselho. Não. Aprendamos que isso é tolerância. Isso que aconteceu com ele hoje, já aconteceu comigo aqui. Só que eu aqui tenho um recurso, falo, olha, comunicação de espíritos, estão me tocando de algum lugar, é um espírito encarnado, mas podia ser um desencarnado, aí eu incluo na palestra. Dá até a impressão que eu combinei com a pessoa de tocar naquela hora para eu dar o recado. Mas quem está aí, coitado, vítima, não tem condição, só se engolir o telefone, não é? Então, entendamos isso. É a vida nos ensinando. É a experiência que nós estamos adquirindo, não é? Que Deus nos abençoe e que na próxima a Tereza Cristina venha. Não é? Muito obrigado e que Deus nos abençoe.